Eu estava dando essa semana de Muffin como uma semana muito tranquila, sem grandes emoções, mas acontece que a gente, mais uma vez, terminou a semana ganhando, e ganhando o mundo. Gente, ganhando o mundo não, ganhando o mundo também, ganhando muito. Ai, eu tô assim, meio eufórica ainda. O que é que está acontecendo? Eu não tô acostumada a ganhar tanto assim com um chip. Será que a gente deve se preocupar? Porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? É verdade. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé. Esse é o nosso 26º Semanário Muffin. E ao contrário de mim, que estou empolgada, radiante, vivendo em uma nuvem, o Isidro tava de boa lá no canto dele, fazendo um preparo para espantar algumas pragas que apareceram no jardim. Quando o Damian entra, os dois se estranham um pouco e até trocam algumas alfinetadas. E o Isidro dá uma ignorada no Damian e o Damian pergunta: "Você pode me ceder 2 minutos?" E aí, mesmo contra a vontade dele, o Isidro cede esses 2 e mais alguns minutos pro Damian. E aí o Damian, que é o mais novo prefeito da Coitadolândia, fala pro Isidro que tem muito que aprender com ele, e tem mesmo, e diz que fala aquilo em tom de inveja e pergunta como o Isidro acha que ele se sentiu quando ele entrou na cozinha e viu ele, o Isidro, junto da Marta e da Fina tomando café da manhã como se eles fossem uma família. O Isidro diz que fez tudo o que pôde. O Damian responde: "Eu também quero fazer tudo, eu não quero perder a Marta, mas eu tenho ciência que eu não vou conseguir recuperar o carinho da minha filha, não aquele carinho que ela sempre teve." O Isidro responde que tem que dar aos filhos compreensão e respeito e aceitá-los como eles são de uma vez por todas. Damian diz que achou que ser um bom pai era proteger os filhos, até mesmo deles mesmos, mas que pelo jeito ele estava errado. E aí o Isidro faz uma metáfora muito legal, que é, ele fala que a gente tem que dar aos nossos filhos as chaves para que eles abram as portas que eles desejarem. E se eles passam por alguma porta que é equivocada, a gente tem que aceitá-la. E o Damian: "Eu deixei Jesus derrubar portas demais." E o Isidro responde: "A porta que a Marta abriu não faz mal a ninguém." Aí ele fala também que ele cometeu muitos erros com a Fina. O Damian fala: "Você e a Fina estão bem." "Bem não, vocês estão muito bem." Isidro: "Sim, porque eu tive que engolir muitos preconceitos e eu a aceitei como ela é." E Damian então pede para Isidro falar a verdade e pergunta se ele aceita a Fina de verdade ou se ele finge. E eu dei uma gargalhada assim tão sincera, porque o Damian jurou naqueles segundos entre a pergunta e a resposta que o Isidro se pareceria com ele de alguma maneira. Mas o Isidro é muito melhor do que isso, e aí ele pergunta: "É isso que você faz, né? Ou eu tô errado?" Aí o Damian: "Não, você não tá errado." E aí o Isidro começa a matar o Damian de uma maneira muito sutil, mas muito dolorosa também, porque ele fala que ele aceitou a Fina de todo o coração dele, assim como aceitou também a pessoa que ela ama, e que ele já considera a Marta parte da família. Sério, o Isidro, ele tá se saindo melhor do que a encomenda. E aí o Damian pergunta se Isidro tá falando sério. O Isidro fala que sim, que apesar de ter custado muito aceitar, ele queria ficar bem com a filha dele nesses últimos momentos que resta dele ali, né, no plano terreno. O Damian fala que não é capaz. O Isidro: "Ah, pois muito que bem, mas encobrir um assassino você é capaz, né?" Aí o Damian faz uma pergunta que, assim, pra mim não fez o menor sentido. Mas ele pergunta: "Você quer que eu faça o quê? Que eu deixe a Fina entrar no quarto da Marta à noite e elas me mostrem como elas se beijam?" Tipo, que linha de raciocínio estúpida é essa? Gente, não faz o menor sentido. Na cabeça do Damian deve fazer, né? Mas quando eu ouvi isso, eu falei: não é possível que o Damian está falando uma asneira dessa. E aí o Isidro faz uma cara de que estava ouvindo uma puta asneira, porque ele realmente estava. O Isidro bate na tecla do respeito. O Damian pergunta o que fazer quando as pessoas descobrirem, quando isso virar um escândalo, o que é que será de Marta e Fina. E é só todo mundo ficar com a boquinha fechada que não tem escândalo nenhum. É só isso. Isidro responde que é um risco que elas devem aceitar e que ele e Damian é um medo que eles têm que assumir. E ele continua dizendo que se Damian não é capaz de aguentar, ele deve permitir que Marta vá, porque ela e a Fina merecem viver o amor delas. Nesse momento, eu estava em pé batendo palmas para o Isidro, porque ele foi fenomenal. E sem dar direito de resposta a Damian, Isidro pega as coisinhas dele e vai resolver os BOs dele lá no jardim. Lá na empresa, a Marta e o Damian estão conversando sobre
a empresa, porque é só isso que eles conversam agora. E ela tá saindo do buraco, tá tendo saldos positivos. Damian parabeniza a filha e fala que algumas coisas acontecem na nossa vida pra manter um pouco de esperança. E aí a Marta lança aquele olhar fulminante que só ela tem e pergunta pro pai, tem coisas que são mais importantes, né? Então Joaquim entra ali naquele clima de Guerra Fria, falando que o empregado que eles contrataram deixou eles na mão, aceitou uma outra oferta e a Marta não sabe o que fazer porque os outros candidatos eram muito ruins, até que Damian sugere o filho bastardo dele, que é o Anastácio, mais conhecido como Tássio, o marido da Carmen. A Marta e o Joaquim se colocam contra, dão os argumentos deles, e Marta ainda fala que não entende a obsessão do pai por Tássio. Mas quando você descobrir, minha filha, você vai entender muito bem. E a Marta dá uma carteirada falando que é pra deixar a decisão na mão dela, porque ela é a diretora. E o Damian fala, não seja por isso, a última palavra é a minha, então o Tássio está contratado. A Marta tá no escritório da casa dela, arrumando as coisas pra ir trabalhar, quando o Andrés chega, pergunta se a irmã tá indo pra fábrica, ela fala que sim, que vai passar na loja antes. Aí o Andrés, não, beleza, depois a gente conversa. A Marta, não, eu te cedo alguns minutos, talvez você não precise de mais, eles são suficientes. Aí o Andrés, eu não sei. Aí a Marta, então vai, fala. Aí o Andrés diz que conversou com o Damian mais cedo e que ele tava um pouco estranho. A Marta, se estranho você quer dizer envergonhado e culpado, eu acho justo que ele esteja se sentindo assim. Andrés diz que sim, mas que Damian também está um pouco melancólico, e essa informação pega um pouco a Marta de surpresa. A Marta não tá colocando nada fácil pro pai dela, mas ela tem razão de sobra, né, gente? Andrés fala que ele e Damian estavam lembrando de passeios que eles faziam quando eles eram mais novos, né? Os irmãos eram mais novos. A Marta diz que não se recorda, ou talvez seja só a memória dela apagando todas as lembranças nas quais o pai parecia um pai normal. E aí o Andrés comenta que a família nunca esteve tão unida desde então, e a Marta responde que Andrés não. Eu tava aqui pensando, hoje eu não vou errar um nome nesse semanário, mas não tem como, gente. Não tem como, que inferno. Vamos lá. E aí o Andrés fala que a família nunca esteve unida desde então, e a Marta diz que Jesus e Damian tratou de acabar com essa paz. Andrés responde que tem total consciência do que o pai e o irmão fizeram, que é o primeiro que os condena, mas que não pode deixar de sentir pena do pai e que dá raiva nele porque Damian não merece. A Marta diz que tudo bem sentir compaixão, porque isso torna os dois diferentes de Jesus e de Damian, mas que sentir pena não, porque nenhum dos dois merecem, né, o Jesus e o Damian. Aí o Andrés diz que Damian estava meio que assumindo os erros dele e que mencionou Marta dentro desses erros. Aí a Marta fica... Ele continua dizendo que quando ele quis aprofundar o assunto, Damian não quis. Aí a Marta não fala nada, ela vai pegando as coisas dela, e Andrés diz que pela cara da irmã, ela também não quer entrar no assunto. A Marta continua em silêncio, o Andrés fala que não vai mais importunar a irmã, e quando ele tá saindo, a Marta fala, Andrés, espera, porque não é justo o Jesus saber, ele sendo a pessoa que pode mais me machucar no mundo, e você não saber do que tá acontecendo. O Andrés fica com aquela cara meio de pamonha, assim, e fala que a irmã tá assustando ele, mas que se ela não quiser falar, não precisa, tá tudo bem. Aí a Marta fala que vai compartilhar com ele porque o ama, e porque aprendeu com o Jaime que compartilhar as confidências com alguém que te ama é importante. E a Marta recua, tanto na decisão quanto fisicamente, fala que não sabe por onde começar, o Andrés fica ali esperando, e a Marta fala, talvez eu não seja a pessoa que você acredita que eu seja. Aí o Andrés continua sem entender, e Marta então conta. Que me enamorado de uma mulher. E ela de mim. E aí, quando a cena volta, a gente tem o Andrés tentando falar algumas coisas, tipo, eu não percebi e tal, mas não tinha como nem o Andrés e nem ninguém perceber, porque a Marta não tinha nem espaço pra se entender como lésbica, né? Pra ela não tinha uma outra possibilidade que não se casar com um homem. A nossa dona Marta fala pro Andrés que surgiu, que ela não buscou nada e que por isso ela acredita que é um amor verdadeiro. E o silêncio de Andrés está ensurdecedor. A Marta pede pro irmão falar alguma coisa, porque ela tá ficando louca. Ele diz, eu tenho muitas perguntas pra fazer, mas eu vou resumir em uma. Você está feliz com ela? E a Marta fala, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Aí a carinha dela, de apaixonada, é muito fofa. O Andrés responde que então não tem mais nada o que falar e que haverá tempo pra Marta sanar as dúvidas que ele tem. A Marta agradece o irmão responde que é ele quem agradece pela Marta confiar nele e diz que a irmã tem o total apoio. E aí ele fala, talvez eu seja um pouco
imprudente, mas eu a conheço? E aí a Marta faz uma carinha muito engraçada, muito fofa também, do tipo, é claro que você conhece. Ela fala, óbvio que você conhece. É Serafina Valeiro. E aí o Andrés, a nossa Fina, nesse momento eu faleci, porque eu achei o jeito que o Andrés perguntou a nossa Fina de uma maneira tão carinhosa, como se ele quisesse falar, a Fina que a gente viu crescer, a Fina que se criou aqui dentro dessa casa. Que amor de cena, gente, sério, eu amei muito esse momento. A Marta pergunta se o irmão, sendo tão observador e sensível, nunca percebeu nada, e aí o Andrés responde que a discrição das duas supera a sensibilidade dele. Eles se abraçam, a Marta diz que o irmão tem um coração imenso e pergunta o que seria dela naquela família sem ele. Graças a Deus, amém, Safo, nós temos mais um aliado. Se o Andrés rejeitasse a Marta, eu ia ficar muito, muito, muito decepcionada, mas eu não ficaria surpresa por conta de todo o contexto, né? Um homem, 1958, pipipi, popopó. Mas ainda bem que Andrés não nos decepcionou. E outra coisa. E outra. Eu senti todas as emoções que a Marta sentiu durante essa cena. Foi como se eu tivesse voltado na minha história em alguns momentos em que eu tive que sair do armário para algumas pessoas. Sabe? Essa indecisão se você conta ou não. Esse medo como a pessoa vai reagir, principalmente uma pessoa que se importa tanto com você. As mil coisas que passam na sua cabeça, o silêncio matador que fica entre o que você conta e a reação da pessoa. Nossa, eu senti muitas coisas assistindo a essa cena e até que enfim a Marta conseguiu sair sozinha do armário para alguém, né? Ninguém foi lá e abriu a porta e tirou ela lá de dentro. E outra coisa, número 2, eu exijo a 3, por favor, eu peço muitas coisas, mas por favor, eu sinto que é um sentimento comum entre todas. A gente precisa de uma cena do Andrés chamando a Fina de cunhada. Se isso acontecer, eu vou de arrasta no mesmo momento e eu serei eternamente grata à Antena 3. E aí lá no escritório da fábrica de La Reina, a Marta tá trabalhando, o Damian chega, ela se levanta e ele fala, você não precisa sair todas as vezes que eu entrar em um lugar e você estiver. Ela fala, não é isso, é porque me chamaram lá do setor de saponificação. Aí o Damian pede que a filha espere e ela fala não, porque eles estão com pressa, mas aí ela acaba cedendo ao pedido do prefeito da Coitadolândia. Ela fala que espera que aquela conversa seja sobre a empresa, porque se não for, ela prefere estar à margem. O Damian fala que não é profissional, mas que a Marta pode abrir uma exceção, e aí ele tira do bolso uma foto da mini Marta num cavalinho de madeira. Que coisa mais fofa! A Marta pergunta de onde saiu aquela foto, o Damian fala que encontrou dentro de um livro e pergunta se ela se lembra onde que aquela foto foi tirada. Ela fala, e como eu não lembraria, e o Damian, é o seu lugar preferido no mundo, como você dizia. E aí a Marta fala, bem que o Andrés me falou que você estava um pouco nostálgico, começa a lembrar de quando a mãe era viva e eles iam passear. Fala que no dia daquela foto ela se lembra muito bem, porque foi uma das vezes em que o pai estava presente e havia chovido muito, mas que depois havia aberto um sol muito brilhante. Aí o Damian fala, esse sol brilhante pode abrir pra você de novo. A Marta pergunta do que se trata, o Damian fala que pediu a um agente imobiliário para dar uma olhada naquela área, na área onde a foto foi tirada, e que ele havia encontrado o que ele estava procurando. A Marta, e você estava procurando o quê? Ele, bom, uma casa não muito grande, com um bom jardim, uma boa vista, que é próxima de Toledo, mas é longe o suficiente para as pessoas não encherem o seu saco. Ela questiona se o pai comprou a casa, ele fala que não, porque tá esperando a resposta dela. E a Marta já fica na defensiva, pergunta se o pai tá tentando comprar o carinho e o perdão dela com aquela casa. E aí o Damian diz que não vai obrigar a Marta a nada, mas que quer dar a ela a oportunidade de ter um lugar longe do estresse da fábrica, onde ela possa ficar e possa compartilhar com quem ela quiser. Aí a Marta fala, você sabe muito bem que eu só compartilharia uma casa com a Fina. E mesmo assim o pai estaria disposto a fazer a compra. O Damian reitera o que ele disse e fala que sim, ele compraria. E a Marta volta a atacar o pai, falando assim, então você tá querendo me manter afastada das pessoas, dos olhares, do que elas possam falar. Ele fala que a Marta pode pensar o mal dele o quanto ela quiser, porque ele merece, e ainda bem que ele tem ciência disso.
mas que aquele é um presente de coração. A Marta fica em silêncio, ele fala que eles ainda têm alguns dias até poder dar a resposta pro agente e que a Marta, depois que despejar toda a raiva que ela tá sentindo nele, pra ela pensar nela, a proposta, e pensar nelas também, né? Nela e na Fina. E depois dar uma resposta pra ele. A Marta não fala nada, vira as costas e vai resolver as coisas dela. Aí lá no estoque, Serafina Valeiro está repondo algumas coisas. Quando a Marta chega, ela pergunta o que é que tá acontecendo, porque ela percebe que a esposa dela tá um pouco mais séria do que o habitual. A Marta fala, na verdade, eu tô um pouco confusa. Aí a Fina, tá, mas o que é que tá acontecendo? A Marta menciona que conversou com o pai e a Fina, uai, mas vocês não conversavam só sobre coisas estritamente profissionais? A Marta responde que sim, mas que naquela ocasião o pai tinha feito uma oferta que não tem nada a ver com o trabalho. E aí a Fina fala que as pernas dela tremem só de pensar no que o pai dela falou. O nome dessas pernas tremendas se chama trauma, né, Fina? Ela fala sobre a casa, e aí a Fina, você tá querendo me dizer que o seu pai quer comprar o seu carinho e um afeto de uma forma tão evidente? A Marta responde que a oferta parece um pouco mais além, porque o pai falou que a casa é pra ela viver com quem ela quiser. Aí a Fina parece que não entendeu muito, porque ela fala, era só o que faltava, né? Ele querer ficar regulando quem você leva pra lá. Aí a Marta puxa a Fina pela mão, as duas vão mais lá pro fundo do estoque. A Marta fala pra Fina que o Damian sabe que ela só compartilharia aquela casa com a esposa dela. E a Fina, sem condições? A Marta, sim, sem condições. E aí eu percebi, assim, eu senti que ela deu uma segurada pra não sair comemorando. Aí ela pergunta pra Marta, é um avanço, né? Marta, não é um avanço, é uma mudança copernicana. E a Fina, conhecendo o seu pai, esse presente pode ser um presente envenenado. A Marta concorda, mas fala que viu o pai tão triste e afetado com o afastamento dele, que quer acreditar que aquilo não se trata de nenhum plano maquiavélico. E a Fina, ela dá uma desligada ali da realidade, vai lá pra Nárnia, ou no caso, pras montanhas, onde a casa fica. Aí a Marta pergunta o que é que foi. Aí a Fina fala, ai, desculpa, é que eu fiquei aqui pensando da gente longe de tudo e de todos, morando só nós duas. A Marta diz que se acostumou tanto com a ideia de que aquilo jamais aconteceria com ela, que agora ela tá morrendo de medo. A Fina diz que ela também está com medo. A Marta pergunta o que fazer, a Fina fala que não sabe, que é o pai dela e é a decisão dela. E aí a Marta fala que se ela errar, pode ser que ela caia numa armadilha do pai. A Fina, pode ser que sim, mas independentemente do que você decida, saiba que eu tô aqui do seu lado pra apoiar. Enquanto o Isidro tá engraxando o seu sapato, a Fina tá com a cabeça nas nuvens. O pai pergunta o que é que ela tem, que ela tá tão calada, que as plantas estão falando mais do que ela, porque ele entende que se ela tá ali pra tomar café com ele, é pra contar sobre as coisas dela. Aí a Fina fala que, eu só tô pensando se as pessoas podem mesmo mudar, como esses santos, sabe? Que veem a luz e de repente, zás, se tornam bons. Isidro, isso é um milagre, não é uma mudança. E a pessoa não muda por mais que ela se proponha a isso. Aí a Fina usa o Tássio como exemplo e completa falando que o Isidro mudou com ela. O Isidro diz que continua o mesmo, que ele só compreendeu uma coisa que não entrava na cabeça dele. Aí a Fina, o Tássio, ele sempre teve o coração bom, apesar dele ser um idiota, mas Damian não é assim, né? Isidro pede que a Fina prove o contrário pra ele, falando alguma coisa que Damian fez e que prove o contrário. Aí ela conta sobre a casa, incluindo a parte de que é pras duas viverem ali. Isidro pergunta o que é que a Marta acha, a Fina fala, ela tá em dúvida e eu também nem sei o que dizer. A Fina conta sobre a visita que o Damian fez pra ela lá na loja. O Isidro, não vai me dizer que ele pediu pra você interceder por ele e pela Marta. A Fina confirma. Aí o Isidro fala que no dia anterior aconselhou a Damian a aceitar a relação da Fina e da Marta, caso ele quisesse que a Marta se reaproximasse dele. A Fina, então talvez ele esteja entendendo o Damian. Pra uma pessoa mudar, depende do que tem dentro dela, e o que tem dentro do Damian não é bom. Aí a Fina, você fala assim, a mesma coisa de dizer que as pessoas más estão condenadas desde o nascimento sem a possibilidade de redenção, e isso não é nem um pouco cristão. Sim, realmente, falando como filha de catequista, isso não é nem um pouco cristão da parte do Isidro. A Fina, mas isso é um problema da Marta com o pai, né? Então vamos deixar abaixo. O Isidro diz que sim, mas que aquilo também é um problema dela. E aí a Fina responde que a Marta tá pedindo a opinião dela, mas que Isidro não está ajudando a deixar as coisas mais claras. Isidro responde que já aconselhou Fina demais sobre aquele assunto e que agora é uma decisão entre as duas. A Fina diz que dói muito nela ver a Marta sofrer,
mas que ela também não quer perder a oportunidade de ter a casa. E errada ela não tá, né? E aí, quando a Marta chega ao escritório lá na empresa, o Damian tá assinando alguns papéis. Os dois se alfinetam um pouco e numa dessas alfinetadas, o Damian responde que tá tentando fazer o melhor como empresário, assim como ele acha ou achou que estava fazendo como pai, embora tenha começado tarde. A Marta diz que valoriza o esforço do Damian em tentar deixar as coisas normais, mas que já não há mais normalidade e quando ela olha pra trás, ela só vê muitas mentiras e dores. E aí o Damian responde que está pagando por tudo e pagando caríssimo, né? Às vezes eu acho que os roteiristas estão até pesando um pouco a mão nessa condenação das pessoas para com o Damian, mas aí eu lembro de tudo que ele fez e penso, não tem ninguém pegando pesado não, tá sendo justo o tratamento com ele. A Marta diz que as coisas não são como o pai diz, porque ele segue vivo e sendo o dono e senhor de tudo aquilo. Aí o Damian responde que a penitência dele é carregar a culpa pelo que ele fez a Hervás, a Digna, aos sobrinhos e agora aos filhos, que a pior das mortes seria um alívio pra ele, inclusive uma morte que já poderia até vir se ela quiser. Aí a Marta fica um cadinho impactada, mas ela fala, e ainda assim você segue querendo o nosso perdão. Aí ele fala que ele quer morrer em paz, mas que essa paz não vai vir através da extrema unção, porque ele já recebeu a extrema unção e não adiantou de nada. Aí a Marta, e você pensa conseguir essa paz comigo, comprando essa casa? O Damian, eu pensei que ajudaria, é a minha forma de fazer as coisas e eu até gostaria de ter aprendido de fazer de outra maneira. Ai, gente, a Marta é maravilhosa. Aí ela responde pro pai, a verdade é que você também nem tá se esforçando muito. O Damian responde que a última coisa que queria é que a Marta interpretasse a compra da casa como sendo uma forma de comprar o carinho dela. A Marta, mas a casa é um bem material, né? E aí nesse momento ele deu uma quebrada ali na Marta, porque ela ficou com essa carinha de cachorro que caiu da mudança. Porque uma das coisas que a Marta mais queria é a aceitação do pai, se ela vem aí ou não sabemos, aparentemente está vindo, mesmo que a passos de formiga. Aí a Marta continua em silêncio, o Damian fala que talvez ele tenha feito muito mal aos filhos, mas que pra Marta nunca duvidar que ele a ama com toda a alma dele, mas que o erro dele tá em se esforçar demais pra demonstrar isso, porque quanto mais ele se esforça, mais ele erra. A Marta continua em silêncio, mas dessa vez com os olhos cheios de lágrima. Damian continua falando, ele fala que estava disposto a sacrificar o filho mais velho para que as coisas começassem a mudar de verdade, estava disposto a passar os últimos anos de vida dele apodrecendo na prisão, mas que isso valeria a pena pela felicidade da filha. Precisou desse rebuliço todo pra ele decidir ser um pai decente, gente? Não poderia ser de uma forma mais simples? E ele fala que ele não quer o perdão da Marta, que ele só quer que ela seja feliz. Ele vai saindo do escritório e a Marta sai do estado de choque dela, enxuga as lágrimas ali e pergunta, você acha que ainda dá tempo de conseguir essa casa ou já é tarde? E aí o Damian sente que o clima tá mudando um pouco, o semblante dele tá até um pouco mais leve. Ele fala que pediu pra reservarem a casa mesmo sem saber se a Marta aceitaria ou não. E aí ele pergunta se a Marta quer ligar na imobiliária naquele momento e ela tira o telefone do gancho. E eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Um dos motivos que me fez parar de assistir novela foi porque eu detesto o arco de redenção dos personagens. Porque o personagem pronto, faz um monte de merda, mas aí se arrepende e aí fica tudo às mil maravilhas. Morro de preguiça. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou aceitar esse arco de redenção do Damian, porque eu acredito mais nele do que no Jesus. Eu acho que o Damian ainda carrega um pouco de humanidade dentro dele. Já Jesus, esse daí nem umas 5 encarnações depois ele vai conseguir eliminar todo o chorume do qual ele é feito. E aí o Isidro, ao contrário de mim, mais uma vez, parece não acreditar muito no ex-best friend dele, porque o Damian tá ali no escritório arrumando algumas coisas pra ele ir caçar. Quando o Isidro chega, pergunta se eles podem conversar. O Damian até o convida pra eles irem caçar juntos, assim eles podem conversar, mas o Isidro fala que não porque ele tem trabalho. Ele já emenda falando o assunto que o levou até ali, que é sobre a casa, que a Fina comentou com ele e que a Fina vai compartilhar essa casa com a Marta sempre que possível. Aí o Damian responde, assim espero, porque a casa fica longe o suficiente para as duas ficarem longe da boca dos fofoqueiros. Obviamente que ele não fala isso, mas o sentido foi esse. Aí o Isidro, bom, esse gesto te honra e esse é um grande passo. O Damian
diz que Marta importa pra ele e que não quer que a filha sofra por não conseguir viver uma vida normal. Ele também fala que Isidro pode não acreditar, mas que a conversa que eles tiveram serviu pra que Damián refletisse e o fizesse pensar bastante, que ele só seguiu o conselho. Aí o Isidro eu sei o que é estar sozinho, eu passei por isso quando eu não aceitava a Fina. O Damián, parece que você tá querendo me acusar de alguma coisa. Aí o Isidro diz que não, mas que às vezes as pessoas fazem qualquer coisa pra não sentir o vazio, e que ele aceitou Fina para vê-la feliz. Aí o Damián pergunta: o que é que te faz acreditar que eu não quero o mesmo pra Marta? E o Isidro: eu não sei muito bem o que eu penso, porque eu não sei quem é o Damián que tá aqui diante de mim e nem quem era o Damián de antigamente. E ainda fala que não sabe se a casa é uma maneira de comprar o carinho da Marta. Aí o Damián fica meio bravinho assim, perguntando pra Isidro se a opinião dele sobre ele agora é tão baixa, e não tem como ser diferente, né, Damián? Não tem como. Estranho seria se Isidro continuasse sendo seu escudeiro fiel. E Isidro diz que Marta e Fina já sofreram bastante, que não merecem virar brinquedo na mão de ninguém, e Damián garante que não quer machucar nenhuma das duas. Espero que não mesmo. Aí a Marta tá na casa olhando pela janela a sobrinha brincar. Quando o Andrés chega, eles começam a conversar sobre a necessidade de manter o clima da casa mais ameno, mais tranquilo, para que a Júlia não perceba que estão vivendo um pé de guerra. A Marta fala que em breve a Júlia vai ter uma casa onde ela vai poder visitar, vai poder brincar e vai ser feliz. Se esse momento acontecer, da Júlia ir pra casa das tias dela, eu vou berrar tão alto que vocês vão ouvir aí da casa de vocês. Eu não tô preparada por esse momento. Mentira, eu tô assim, a 3 pode mandar que eu tô super preparada. E a Marta fala que a Begônia e o Andrés também poderão visitar a casa, que eles serão bem-vindos. E ela confirma que resolveu aceitar a casa do pai. A Marta continua dizendo que entende a preocupação do Andrés. O Andrés: mas você não tá preocupada? Logo você que é tão inteligente, você não percebe que ele tá tentando te comprar? A Marta fala que o pai não vai comprá-la. O Andrés fala que Damián quer que a Marta fique do lado dele. E a Marta rebate que não justificará nenhum dos erros do pai ou as ações de Jesus, e que se Andrés pensa diferente é porque ele não conhece de fato a irmã. E aí os dois começam a conversar sobre como eles aguentam toda aquela situação. A Marta diz que só quer que o irmão entenda que ela está apaixonada pela Fina e que dói muito não poder viver uma relação normal com ela. E é muito bom agora que o Andrés sabe sobre Marfim, porque agora a gente consegue ver a Marta falando abertamente, sem nenhum medo, sobre a mulher que ela ama e sobre o casamento das duas. E Andrés diz que entende. A Marta: então, de alguma maneira, a compra dessa casa significa que o pai tá aceitando o relacionamento com a Fina, e isso é muito importante pra mim. E aí os dois continuam conversando. O Andrés fala que gostaria de ter sabido sobre a vida da Marta antes, que ele poderia ter tentado deixar as coisas mais fáceis. O Andrés continua dizendo que as pessoas não mudam, e a Marta, que gosta de pensar que uma pessoa que fez uma coisa tão horrível pode se redimir de alguma forma, ainda que ela não possa ver como, mas que ela gosta de pensar que tem esperança. E aí que a gente não viu nem a cor da porta da maçaneta, um vislumbre de longe do apartamento de Madrid, mas estamos vendo as nossas meninas, mulheres, o nosso casal fazendo planos para organizar a casa delas nas montanhas. Eles estão deixando a gente sonhar. Essa cena, assim, foram 2 minutos e pouco de puro açúcar, puro amor, pura paixão, puros sonhos sendo compartilhados entre as duas. Eu acho que eu nunca cheguei tão longe com um chip como eu tô chegando com uma Marfim. Eu tô até com medo de me estabacar, porque, sério, a gente sofreu bastante, mas agora a gente tá sendo tão feliz. Não tô nem conseguindo acreditar. E essa cena, ela é toda, assim, tão maravilhosa, porque ela já começa com uma fotografia belíssima. A Fina e a Marta tá cada uma numa janela, né? Eu achei esse enquadramento, fotografia, esse frame belíssimo. E aí a Fina, ela tá toda empolgada falando sobre o pomar que tem ali atrás da casa, perto da cerca. Fala sobre as árvores frutíferas, mas fala que precisa podar as plantas, assim como o jardim. Aí a Marta: então você não gostou? A Fina: como que eu não vou gostar? É lindo, é incrível. E aí as duas se beijam, a Fina fica, né,
trancado, achando que alguém pode ver. A Marta, Fina, calma, não tem ninguém, nós estamos sozinhas. Agora a gente pode viver sem se esconder. E aí a dona Marta dá uma pegada na morena dela que, meu Deus do céu. E aí, abraçadinhas, a Marta pergunta à Fina se com aquela casa não dá a impressão de que a situação delas vai mudar da noite pro dia. A Fina fala que sim, mesmo que alguém na colônia estranhe que ela não vá mais dormir lá. Aí a Marta pergunta de quem ela tá falando, a Fina fala que é principalmente da Cláudia e que em alguns momentos ela pensou em contar sobre as duas pra Cláudia, mas que ela não fez porque a Cláudia é muito religiosa e a Fina ainda tem receio da reação da amiga, mas que no fundo sabe que ela entenderia. Quando eu contei pra minha amiga super religiosa que eu sou lésbica, ela falou que eu iria pro inferno. Aí deu uns 2, 3 meses, um tempo assim muito curto. Adivinha quem estava beijando mais mulheres do que eu? Pois é, o mundo, minhas filhas, ele não gira, ele capota. A Marta diz que é um risco a mais, porém que se no futuro a Fina achar que a Cláudia vai aceitar as duas, isso as ajudaria a se sentir um pouco mais. Aí a Fina, normal? A Marta, sim. E aí as duas se beijam de novo. As duas se beijaram tanto na sexta, né? Ai, que insuportáveis, muito fofas, insuportavelmente fofas. E a Marta começa a pensar sobre o futuro das duas ali, fala que elas podem reunir o grupo de aliados dela e ela dá um tapa na bunda da Fina, com a intenção de chegar na bunda, porque a gente viu recentemente que tem muito pano, né? Entre a saia amarela até chegar na pele. E a Marta fala, a gente pode receber a Carmen, Cláudia, o Andressa, a Luz, a Fina, a gente pode preparar o jantar e comer ali na varanda. E aí a Marta diz que são necessários alguns reparos, mas que a casa do caseiro pode ser uma casa de hóspedes. E aí a Fina concorda, mas fala que primeiro elas precisam tirar alguns entulhos, plantar não sei o que. E a Marta, nossa, como se nota que você é filha de jardineiro. Ela sugere que Isidro as ajude com o jardim. A Fina diz que não tinha pensado na ideia, mas que o pai animaria em ajudá-las. E a Marta fala que antes do jardim as duas podiam pensar em preparar o quarto e passar a primeira noite delas lá. A Fina se empolga e a Marta fala que as duas precisam de comida, de algumas roupas de cama. A Fina pergunta o que mais e dessa vez é a Fina que mostra a pegada que ela tem. E aí elas entram na casa e a gente sabe que elas estrearam a casa e a cama, mesmo sem nada de roupa de cama, né? Então tá bom. Aí o Damian convocou uma reunião lá na casa pra saber sobre Jesus, porque ele tá querendo abrir uma nova perfumaria junto com o pai do Matheus. Os dois estão juntos pra tentar derrubar os de la Reina. Aí a Marta chega atrasada, falando que tinha obras no meio do caminho. Deus tá vendo as obras, né? Aí Jesus a provoca, perguntando se ela vem da casa que o papaizinho comprou pra ela, só que Marta o corta. E aí eles conversam e tal, né? Discutem, Jesus não quer dar o braço a torcer, fica provocando a irmã. E aí ele falou um negócio que eu achei ridículo, mas que eu ri muito porque o Jesus, ele é muito otário, meu Deus. Porque depois que eles conversam e tudo, ele vai sair e fala assim, ah, irmã, me lembre de te dar um cavalo de presente. Aí a Marta fica, tipo, né, como assim? Aí o Jesus, ah, é pra você brincar de Amazonas com a sua amiga no jardim da casa. Talvez isso nem seja tão engraçado, mas... Ai, gente, eu ri muito. O Jesus é muito otário, muito. Aí lá na colônia, a Fina tá se arrumando pra ir trabalhar quando ela e a Carmen estão conversando sobre o apartamento da Carmen e as coisas que ela foi ver pra comprar. E a Carmen fala que ficou imaginando como seria o apartamento dela montado e tal. E a Fina quer contar pra ela sobre a casa e os planos que ela está fazendo com a Marta, mas elas são interrompidas porque a Cláudia chega falando que muito em breve ela vai se casar. E aí o pau pra toda a obra, o Isidro tá na cozinha consertando um eletrodoméstico da Tereza. Quando a Fina chega, fala oi pro pai, olha em cima da mesma rosquinha e ela vai pegar, porque ela não pode ver uma comida que ela já tá comendo, né? A Fina é aquele próprio meme, boca foi feita pra comer. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. E aí ela fala sobre ter ido ver a casa, que ela é muito bonita, fala sobre o jardim também. O Isidro comenta que se alegra muito pela filha, mas que ela deve ter cuidado pra que ninguém a veja lá na casa com muita frequência. Ela fala que as coisas não podem ser da maneira que ela quer, mas que pra todo mundo aquela casa vai ser a casa de campo da Marta e que ela não quer ser motivo de conversa. Então Fina pergunta se Isidro gostaria de conhecer a casa, fala
que ele ficaria encantado com o jardim, que ele tá um pouco descuidado, mas que pensou que ela e o pai juntos podem arrumá-lo, que ela gostaria de dar esse presente pra Marta. O Isidro nem contesta a filha e fala que ajuda no que ela precisar. Ele fica um pouco sério, a Fina, nossa, você ficou sério do nada? O que foi? O Isidro fala que se lembrou da mãe de Fina porque era o sonho dele dar um jardim pra ela, onde os dois pudessem ficar vendo os dias passando com calma, mas que de alguma forma o desejo dele está se realizando por meio da Fina. E aí o Isidro pergunta qual flor representa a Marta e a Fina. Eu não estava esperando por essa pergunta, mas eu amei. Aí a Fina, eu não sei responder porque eu e a Marta não temos uma flor. Aí o Isidro, mas todo casal tem uma flor. A Fina diz que não sabe e pergunta se a flor dos pais eram as buganvías, o que pra nós aqui é a primavera, que é uma árvore belíssima. Isidro responde que não, que era a rosa branca, ainda que a primavera fosse a flor preferida da mãe dela, mas que a rosa branca se tornou um símbolo dos dois porque foi a primeira flor que Isidro deu pra esposa. E aí o Isidro pergunta novamente qual é a sua flor e a da Marta. E a Fina, eu não sei, a gente não conversa sobre isso, a gente nunca se deu flor, nós somos estranhas, né? E aí o Isidro fala, não, as coisas mudam, os tempos mudam e cada casal é um mundo. Ele pergunta se eles podem ver o jardim naquela tarde, a Fina fala que sim. Eu me perdi aqui, desculpe. E aí a Fina responde que sim, fala que a Marta vai chegar um pouco mais tarde e que ela vai ficar com ela lá na casa, porque vai ser a primeira vez que as duas vão passar a noite juntas no local. E aí o Isidro fala que... Ai, ser pai da Serafina não deve ser fácil, né? O Isidro vai pro céu sem fazer escala. Ele fala que entende pra ela não se preocupar porque ele vai embora mais cedo. A Fina, tudo bem pra você? Ele não, tá tranquilo. Mesmo se não tivesse tranquilo, ele teria que dar no pé, né? Depois dessa sutileza, né, Serafina? E a gente terminou a semana nas nuvens pra na segunda-feira a gente tá aonde? Na lama. Porque no Avance mostrou que o Isidro e a Marta vão ter mais uma conversa. E será que vai ser nesse momento que o Isidro vai falar o que a gente tá esperando ele falar? Eu sempre soube que você era a pessoa certa pra Fina? Ou alguma coisa assim? Ou não? Porque se não for nesse momento, vai ser quando? Já que o Avance também mostrou que o Isidro vai ter outro ataque do coração. E provavelmente a esse ataque ele não vai sobreviver. Se sobreviver, ele vai sobreviver assim, durante pouquíssimo tempo. Talvez nessa semana, toda essa alegria que a gente esteve sentindo nas últimas 3 semanas, a gente vai chorar junto com a Fina. E ainda bem que agora a Marta tem uma casa só dela e da esposa dela, porque se o Isidro for mesmo dessa pra uma melhor, a Fina vai precisar de colo, de cafuné e de uma conchinha bem confortável para poder passar pelo luto do pai dela. Eu espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje. Continuem comentando aqui embaixo o que é que vocês acharam da semana, do vídeo. Nós nos vemos no próximo. Uma boa semana pra gente. Um beijo. Tchau.